Retalhovers, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior Lopes e hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui um trabalho a pedido de uma seguidora nossa aqui do nosso canal, a dona Marlene Moura Machado. Ela me mandou uma imagem que ela viu no Pinterest. Quando eu olhei para ele, eu pensei, não vou conseguir fazer, mas diferente de muitos aqui que falam, é difícil, antes de tentar fazer, eu falei, não, primeiro eu vou tentar, para depois eu ver se eu consigo ou não, né? Tentei, pessoal, e vocês vão se surpreender o quão fácil é fazer esse trabalho. É muito simples mesmo, eu tenho a certeza que a grande maioria vai concordar comigo. Eu espero que vocês gostem bastante desse trabalho. Dona Marlene, muito obrigado por ter mandado aí esse trabalho para eu fazer, ok? Quero lembrar a todos, pessoal, da rifa que está decorrendo aí, né? Dos 4 prêmios, estamos na reta final dos números. O primeiro prêmio, pessoal, é essa colcha de retalhos, ou podemos fazer uma outra qualquer. O segundo prêmio é um jogo de cozinha de 3 peças. O terceiro prêmio, pessoal, é um tapete. Pode ser esse tapete de hoje. E o quarto prêmio, pessoal, será um tapete para aquela pessoa que mais números comprar, ok? O valor do número é R$ 2. Tá aqui o meu WhatsApp para quem quiser comprar. Vamos lá ver então o que é necessário para fazer então esse tapete? Nós vamos precisar desse material e a posterior eu falo o que é mais necessário, ok? Mas vamos começar aqui. Nós vamos precisar de 4 retângulos de 10 por 6. Nós vamos precisar de 4 quadrados de 6 por 6 e de 8 quadrados de 2,5 por 2,5. Aqui o tecido de fundo, nós vamos precisar de 8 quadrados de 3,5 por 3,5. E aqui o vermelho são 4 de 6 por 6. Tem que ser uma cor que combine com esse aqui, ok, pessoal? Isso eu tô falando a quantidade para um bloco, ok? Mas eu vou deixar na descrição para todos os outros blocos. Para a quantidade total do tapete. O tecido é tricoline, pessoal, e eu comprei esses estampados tudo lá na Tiso Tecidos em Goiânia. Olha, esses pequenininhos aqui, nós vamos traçar uma risca de uma ponta a outra, tanto nesses pequenininhos como nesse outro aqui também. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse claro aqui e vamos colocar um em cada pontinha desse jeito aqui, ó, do lado esquerdo. Todos no mesmo sentido, ok? Agora a gente passa aqui uma costura aonde a gente riscou, só de um lado. Agora a gente separa, volta aqui ele para trás, nós vamos passar a ferro, depois a gente volta aqui essa parte, corta esse excesso e essa parte está pronta, ok? Temos que fazer com todos esses aqui. Agora aqui os retângulos, pessoal, nós vamos abrir ele aqui tudo para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui o tecido de fundo e vamos colocar do lado esquerdo, todos também no mesmo sentido, um quadradinho desse jeito aqui, ó. Tem que ser obrigatoriamente do lado esquerdo, tá? Para fora, porque senão depois ele fica errado na hora que for montar o bloco. Ó, do lado para fora aqui do pé da máquina, desse jeito aqui. Agora a gente abre, passa a ferro e a mesma coisa, nós voltamos aqui essa parte, cortamos o excesso, ok? Fazemos em todos esses aqui. Agora nós vamos juntar aqui esses quadradinhos aqui ao vermelho. Vamos abrir aqui para facilitar. Ó, pegamos aqui esse quadradinho pequenininho, vamos colocar aqui um de um lado e o outro no lado oposto, ó, desse jeito aqui que eu tô fazendo. Nos dois cantinhos.
Só isso, pessoal, ó. Não tem segredo nenhum. Agora a gente passa aqui uma costura em cima da risca onde a gente marcou. A gente separa, volta ele aqui também, vinca aqui com o dedo, exatamente igual ao outro, passa ferro, depois a gente corta aqui também o excesso de todos eles, ok? Agora vamos montar aqui o primeiro bloquinho, pessoal. Ó, nós vamos pegar aqui o retângulo, essa parte branca aqui para fora, para mim, virado para quem tá costurando, né? Esse vermelho aqui, desse jeito aqui, apontando para dentro, ó. Pegamos aqui esse para fora, desse jeito aqui. Agora é só juntar, passa aqui uma costura, depois outra aqui e está feito esse primeiro bloco. Ele fica medindo 10 por 10, ok? Temos que fazer em todos os outros. Agora nós vamos precisar de um quadrado de 3,5 por 3,5 e de 4 retângulos de 3,5 por 12. Essa medida já é a medida para ficar certinho lá na frente, tá bom? Porque esse meu aqui eu cortei com 10, aí eu tive que emendar. Mas já tô passando para vocês a quantidade certa para não ter que emendar lá na frente, vocês vão entender, ok? Depois que a gente juntar aqui essas duas partes, ó, nós vamos já montar o bloco final. Colocamos ele assim, ó, a parte vermelha toda para dentro, formando aqui uma rosa, uma flor. Colocamos assim, agora é só juntar, passar aqui uma costura juntando as 4 partes. E ele fica desse jeito aqui, pessoal. Ele vai ficar medindo 20 por 20. Agora a gente passa ferro e apara eles para ficar tudo no mesmo tamanho. Nós vamos precisar de 8 blocos, ok? Nós vamos precisar de 6 quadrados de 10,5 por 10,5 e de 8 quadrados de 11,5 por 11,5 aqui do tecido de fundo, ok? Aqui os maiores, nós vamos cortar eles ao meio. Ó, a gente posiciona aqui a régua e corta. Quem quiser cortar com a tesoura, pode cortar, ok? Aí vai virar 16 triângulos. E nós vamos precisar também, pessoal, de 14 retângulos de 3,5 por 12, ok? Agora nós já vamos montar aqui o tapete. Primeiro vamos pegar aqui 2 desses blocos e nós vamos cortar ele ao meio, que é para poder fazer o efeito que a gente quer, né? Pega aqueles 2 que vocês menos gostarem e corta ao meio. Não joga a outra parte fora, que depois a gente pode aproveitar para um outro trabalho, ok? Pronto. 2 quadrados a gente corta. Agora nós vamos começar com esse aqui no canto, virado, a parte que a gente cortou virada para fora.
Ó, desse jeito aqui. Agora, nós vamos pegar um outro bloco e vamos colocar ele aqui do lado dele. Ó, desse jeito aqui. Acertamos. Pegamos outro bloco e colocamos aqui do lado desse aqui. Deixa eu chegar aqui pra frente para melhorar um pouquinho. Ó, agora é só a gente ir colocando um do lado do outro, fazendo aqui tipo um zigue-zague. Ó, desse jeito aqui. Eu não coloquei o outro, pessoal, porque não cabia aqui em cima da mesa, tá bom? Mas daqui a pouco eu já vou colocar, tá? Mas não muda o efeito. Agora nós vamos pegar aqui os quadrados e vamos colocar aqui nesses cantos maiores aqui, ó. Desse jeito aqui. Aonde eu estou colocando. Agora nós vamos pegar aqueles triângulos que a gente cortou e vamos encaixar aqui aonde está faltando. Olha, aqui a gente coloca ele virado, desse jeito aqui, ó. Deixando aqui um espaço, que a gente vai colocar aqui aqueles retângulos verdes ali. E agora é só preencher aqui, pessoal, onde tem aqui os buraquinhos. Simples quanto isso. Ó, sai colocando aqui bonitinho, desse jeito. Esse aqui a gente coloca virado também. O outro também. Depois vamos colocar aqui o verde. Ó, ele fica certinho ali. E do outro lado, colocamos exatamente igual. Do mesmo jeito que a gente colocou de um lado, a gente coloca aqui do outro. Agora nós vamos pegar aqueles retângulos verdes, nós vamos colocar desse jeito aqui, onde eu estou colocando, ó. Esses meus eu cortei os menores, mas eu já passei para vocês a medida do tamanho correto para não ter que depois arrumar, ok? Agora, pessoal, é só juntar. Ó, junta essa parte aqui, junta esses três aqui, aí depois junta aqui, passa uma costura, junta essa peça aqui, junta esses dois. Não tem segredo nenhum, pessoal, é só ir juntando, ok? Eu vou deixar aqui para vocês verem como eu juntei.
Olha, pessoal, aqui é aquela parte que eu falei pra vocês, por eu ter cortado o meu menor, ou seja, não pode ser, porque senão depois eu, na hora de cortar, vai cortar aqui a pontinha das flores, aí vai ficar feio, né? O que que eu fiz? Eu desmanchei aqui um pedaço e vou colocar uma tira verde desse jeito aqui, ó, pra arrumar, porque aí eu não preciso cortar e ele vai ficar certinho, ok? Mas eu já passei a medida certinha pra vocês pra não ter que fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? Agora ele ficou certinho, já vamos colocar ele na base. Pessoal, a minha base é o jeans, ela tá medindo 52 por 106. Vou precisar de faixas de 7 centímetros para a moldura e de 5 centímetros para o acabamento. Pessoal, e assim chegamos mais um fim de um trabalho. Olha só que maravilha que ficou esse tapete. Gente, ele fica muito bonito. Quem quiser colocar ele como trilho de mesa também, né? Se for uma mesa pequena, dá pra ser também. Esse aqui realmente eu tenho dó de colocar ele no chão, porque eu acho que foi o tapete mais bonito que eu já fiz até hoje. Ele é muito bonito, fica muito bonito mesmo. Ele ficou medindo 52 por 106, ficou um tapete bem grande. Mais um pouquinho dava para fazer um trilho de mesa para uma mesa grande, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer, de assistir até aqui. E façam, pessoal, porque ele não é difícil. Quando eu olhei ele, pensei, meu Deus, não vou conseguir fazer. Mas, antes de dizer não consigo, tenta. Vocês vão ver tanto que é fácil, o tanto que é gostoso de fazer esse tapete. E ele fica maravilhoso. Imagina fazer uma colcha assim, tanto que ela vai ficar bonita. Vai ficar maravilhosa. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.